Olá, investidor, olá, investidora. Nesse vídeo vamos falar sobre notícias boas que estão saindo lá nos Estados Unidos e está refletindo positivamente no mercado cripto. Bitcoin em leve alta, altcoins subindo e notícias boas relacionadas à economia dos Estados Unidos devem impactar positivamente o mercado cripto e fazer as moedinhas subirem. Então, se liga nesse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Dados relacionados ao seguro-desemprego nos Estados Unidos vieram abaixo do esperado. A expectativa era que viesse 243 mil pedidos semanais de seguro-desemprego, mas veio abaixo, veio 227 mil, o que mostra que o mercado de trabalho por lá nos Estados Unidos está relativamente forte, que a economia está aparentemente saudável e que o Fed deve continuar cortando juros com tranquilidade. Em novembro vem decisão do Fed de corte de juros. É quase certo que o Fed vai cortar juros, mas a expectativa é que seja um corte grande, o que vai causar um impacto gigante positivo no mercado cripto e subir o preço do Bitcoin das criptomoedas. Estamos torcendo por isso. O cenário econômico nos Estados Unidos mostra relativamente força e que está saudável, por isso o Fed deve cortar juros sim. Vamos ficar na expectativa. Agora vamos olhar o gráfico do Bitcoin para tu entender como o preço está se comportando. O gráfico do Bitcoin mostra uma movimentação linda no preço do Bitcoin. Se liga nisso daqui. Ontem, o preço do Bitcoin veio bem baixo, nos 65 mil, e deixou uma sombra. Essa linha aqui para baixo mostra o seguinte. Ela quer dizer que os vendedores pressionaram o preço lá para baixo, empurraram o máximo que puderam, mas não conseguiram manter a pressão de venda e o preço recuperou. Vamos para o gráfico para tu entender melhor. O candle de ontem foi um candle vermelho, de queda. Isso quer dizer que o preço, que o dia começou nessa região e terminou, encerrou o dia abaixo do que começou, queda. Só que o preço veio até aqui, a pressão vendedora empurrou o preço lá para baixo, mas houve uma pressão de compra que levou o preço a se recuperar, a se aproximar do nível de abertura. Então, se o preço começou nos 65 mil, caiu lá nos 60 e depois voltou para próximo dos 65, mostra que houve um equilíbrio entre as forças compradoras e vendedoras e que nesse caso aqui, os compradores se saíram melhor. Já hoje mostra que nem houve pressão de venda no preço do Bitcoin. Ele começou o dia aqui embaixo e os vendedores não conseguiram pressionar o preço para baixo, apenas para cima. O preço está em alta, o que mostra aí um otimismo no preço do Bitcoin. Os compradores estão pressionando, empurrando o preço do Bitcoin para cima e isso deve animar o mercado. E uma continuação da alta pode acontecer nos próximos dias. Vamos continuar no gráfico. Outro ponto positivo aqui no gráfico do Bitcoin é que a gente está vendo a formação de um pivô de alta. Vamos entender isso daqui. Um pivô de alta é o seguinte: um topo, queda, um topo mais baixo que o anterior, apontando um cenário de tendência de baixa, e um fundo mais baixo que o anterior, confirmando a tendência de baixa. Topo alto, fundo, topo baixo, fundo mais baixo, e assim é uma estrutura de baixa, tá, turma? Só que agora tá diferente, a formação tá completamente diferente. Fundo, topinho, um fundinho aqui mais baixo, mais alto que o anterior, um topo mais alto que o anterior, um fundo mais alto do que os anteriores, apontando o seguinte: uma estrutura de alta. Topo, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, formando uma estrutura de alta, o que deixa o mercado animado, que deixa os investidores extremamente positivos em relação do Bitcoin. E como aquilo que eu quero destacar novamente, não tem aqui um pavio embaixo dessa vela do Bitcoin, não tem aquele pavio.
o que mostra que não há nem pressão de venda nessa região. Não houve, não deu tempo. Os compradores empurraram logo o preço para cima e isso é extremamente positivo para o mercado cripto. Hoje certamente vai ser um dia de alta se não tivermos aí nenhuma novidade. Vamos analisar agora o Ethereum. O Ethereum também mostra uma formação de estrutura de alta, um fundo mais alto que o anterior. Isso é uma estrutura de alta. Só que perceba o seguinte, vamos lá. O candle do Ethereum é completamente diferente do que a gente viu no Bitcoin. No Bitcoin, o candle estava assim. Ele começa o dia aqui e está extremamente alto, forte e levando o preço lá para cima. Só que o do Ethereum, o de hoje, esse verdinho aqui, ele está assim, pequeno, uma sombra para cima, um pavio para cima e uma sombra para baixo, o que mostra indecisão. Indecisão é o seguinte, o dia começou aqui e está muito próximo do início do dia. A negociação não subiu muito e nem caiu muito. Ele está lateral. E ele também tem um pavio aqui em cima e um pavio aqui embaixo, mostrando o seguinte, os vendedores, os compradores tentaram empurrar o preço lá para cima, não conseguiram manter a pressão de compra. Os vendedores empurraram o preço para baixo, mas também não conseguiram manter a pressão de venda. E o preço está andando de lado num momento de indecisão. No entanto, conforme o Bitcoin vai se tornando mais positivo, ele vai puxar todo o mercado cripto para cima e isso deve influenciar positivamente o preço do Ethereum e levar o Ethereum aí um pouquinho lá para cima também, tendo em vista que o Ethereum também está numa formação de uma estrutura de alta. Apesar de ser uma formação mais tímida, mas o Bitcoin vai puxar ele com certeza. Vamos analisar a altcoin Aevo. Foi pedido por 2 seguidores aqui no YouTube, o Denilson e a Lua Rosa. Turma, a Aevo tá com a cara boa, eu acho que vem alta aí para essa moedinha, se liga no gráfico. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro gráfico. Olha esse gráfico, turma. Uma queda extrema, não tem o que negar. Queda forte na moedinha Aevo. Só que aparentemente ela chegou no nível onde não está conseguindo cair mais. É importante a gente perceber essas regiões, tá? Importante perceber esses detalhes. Ela alcançou um nível de suporte. Suporte é um nível de preço onde não consegue o preço não consegue cair abaixo dele. Resistência, um nível de preço onde o preço não consegue subir, ultrapassar essa região. Então, a Aevo caiu até aqui nesse nível e não está se segurando, não está caindo mais. Só que ela está formando uma aparente reversão de tendência. Aparentemente, tá? Aparentemente, ela está formando uma reversão de tendência. O preço vinha em queda, tentou sair dessa reversão, dessa linha de tendência de baixa. Deixa eu mudar a cor dela aqui, para vermelho, para azul. Opa, deixa eu tirar essa linha. Pronto, a azul aqui, ela rompeu, voltou a cair, testou a linha de tendência de baixa e saiu de dentro dessa tendência de baixa. Só que ela também vem dentro dessa outra formação de tendência de baixa e já rompeu novamente aqui nesse momento. Aparentemente, a gente pode esperar a Aevo iniciar uma reversão de tendência. Eu acredito nisso. Acredito que a Aevo tá com cara que vai reverter tendência. Já são aí agosto, setembro, outubro, andando de lado, sem conseguir perder esse suporte e tá com cara que vai subir forte. Qual é a minha dica? Minha dica é a seguinte: se você quer arriscar um trade, faz uma compra na Aevo, coloca um stop e define 2 alvos. Vamos para o gráfico que eu vou te mostrar. É o seguinte, você vai comprar um pouquinho de Aevo no preço atual, 0,3585, com stop no fundo anterior.
O preço, ele está se segurando. Você pode até colocar um stop nesse fundo aqui, que foi o nível mais baixo que ele chegou. E aqui você vai definir o seu alvo, tá? O seu alvo. Deixa eu mudar essa linha para branco para você perceber melhor. Se você está fazendo a compra nessa região, você vai definir seu alvo para 2 vezes o risco. O seu alvo 1 pode ser o 618 de Fibonacci, pode ser esse 100% aqui, pode ser o 161, o 200%, o 300%. Tudo isso daqui é alvo para você colocar lucro no bolso da Aevo. Operando a Aevo, tá? Operando a Aevo. Então, moedinha boa, acredito que vale a pena fazer um trade nessa operação, tendo em vista que o stop é curto, o stop é curtinho. Se o preço cair mais, é aquilo que eu sempre digo, compras fracionadas. Se você comprou um pouquinho aqui e guardou uma grana e o preço veio para cá, você compra mais um pouco aqui, compra mais um pouquinho. E assim você vai se posicionando, montando a posição, porque quando o preço explodir, possivelmente, geralmente acontece o seguinte, turma. Geralmente o preço ele vai buscar o topo. Por que ele vai buscar o topo? Porque se o preço já foi negociado nessa região aqui, ó, é porque pessoas já compraram, já gastaram dinheiro nesse nível. Então, possivelmente, outras pessoas vão continuar comprando enquanto ele está subindo. Teve gente que comprou aqui, teve gente que comprou aqui, teve gente que comprou aqui, comprou. Em todos esses níveis aí, pessoas compraram e venderam. Portanto, esse daqui é um alvo que pode ser alcançado novamente. Um alvo que eu não posso dizer para você que vai alcançar é aqui os 10 dólares. Nos 10 dólares eu não posso confirmar com você, a Evo vai chegar nos 10 dólares, porque ela nunca chegou. Mas aqui nos 3 dólares já chegou, então é um possível alvo. Se a gente compra agora, guarda a Evo e espera um pouco, é uma valorização aí de mais de 700% no capital da gente. Se a gente bota 800, esse 800 vira quanto? 80 mil? Eu acho que é isso. Vamos perguntar à inteligência artificial. Que 80 o quê? 8 mil. Então a gente consegue transformar R$1.000 em 8 mil. Se colocar 10 mil é que vira 80 mil. Tô sonhando alto com o mercado cripto. Então, turma, é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual análise que você quer ver amanhã. Qual altcoin, qual gráfico você quer ver uma operação. Quer uma dica? Pô, Diego, mostra uma dica de como fazer uma operação. Mostra um passo a passo. É você quem manda. É só dizer nos comentários que a gente obedece. Valeu!